Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentá-los, dizer da alegria de estar aqui para lhes falar um pouco dessa temática que tem ocupado as Cortes, o Supremo, a Justiça como um todo. Cumprimentar a todos os senhores na pessoa do meu amigo, ministro das Cidades, Bruno Araújo, e da doutora Maria Estela Gregori. Cumprimentar todos os senhores e dizer da minha alegria realmente de estar aqui para discutir um tema tão relevante e que tem realmente merecido a minha atenção e a atenção do Supremo Tribunal Federal. É evidente que nós estamos aí agora prestes a celebrar 30 anos da Constituição de 1988. E, claro, temos momentos de altaneria, momentos de depressão, mas há um dado que é inegável e que nós precisamos reconhecer. Essa Constituição nos trouxe até aqui um quadro de normalidade institucional. É o mais longo período de normalidade institucional, pelo menos da vida republicana, iniciada em 1889. E esse que é um dado que, por si só, fala bem da Constituição. E nós, tanto é que, quando eu vejo aí, inclusive partindo de São Paulo, que fez a Revolução Constitucionalista, ideias de uma Constituinte, eu ponho a mão na cabeça, ministro Bruno. Porque, por que Constituinte se nós soubemos fazer tantas reformas num contexto de normalidade? Quando o problema não é do marco regulatório, mas dos agentes reguladores. Para usarmos uma linguagem muito típica do setor. Nós estamos com problemas de gerentes, de condutores do processo. Eu até brinco que o Brasil parece que se transformou numa grande organização tabajara. Tantos são os déficits que se revelam em todos os setores. Mas isso não é responsabilidade da Constituição. A Constituição até nos tem permitido passar por momentos, e veja que passamos por momentos graves desde sua promulgação. Impeachment presidencial primeiro, a grave crise na Comissão do Orçamento, graves crises de corrupção que se repetem, um segundo impeachment, estamos de novo numa grave crise, e tudo isso tem sido tratado sem convulsão social, dentro das regras e dos marcos do Estado de Direito. E nós precisamos preservar isto. No que diz respeito à saúde, a Constituição, como todos sabem, consagrou, e era uma Constituição muito generosa, e compreendia-se, nós estávamos saindo de um período fortemente autoritário. Eu já discuti isto, Maria Estela, com o próprio presidente Fernando. Celebramos aí os 25 anos da Constituição de 88. E nós fizemos uma entrevista com os players da época. E eu perguntava a ele, então, por que essa Constituição era tão prenhe de direitos e não falava dos deveres, da sustentabilidade daqueles direitos. Ele disse, nós tínhamos essa crença quase que ingênua, de que, diante do potencial do Brasil, é a resposta que ele dá, inclusive, que está gravada em vídeo, diante do potencial do Brasil, bastava resolver o problema político, da liberdade política, da democracia, que o país cresceria e daria respostas às demandas econômicos sociais. Por isso que a Constituição foi muito enfática no que dizia respeito a direitos. E algumas vozes, um tanto quanto mais realistas ou mais pessimistas, diríamos nós também mais responsáveis, é que vinham com a ideia de responsabilidade social. Vinha Serra, Roberto Campos e outros, que chamavam a atenção para os custos dos direitos.
Mas veja que, desde então, nós evoluímos bastante. Fizemos importantes reformas. A reforma econômica que se fez no governo Fernando Henrique Cardoso, a ideia da lei de responsabilidade social, da responsabilidade fiscal, que era extremamente importante e quase que impossível de se imaginar naquele momento. Em suma, muitas reformas foram feitas. No que diz respeito à saúde, desde logo se colocou e se implantou uma visão unilateral. Antes de colocar isto, eu vou dizer o seguinte: a rigor, nós vínhamos de uma época de repressão efetiva e de repressão de espírito. Eu cheguei à Procuradoria em 1984. Tinha vivido 4, 5 anos na Alemanha, fiz o concurso, passei em primeiro lugar, fui para a Procuradoria da República. Na época, procurava caminhos, ainda nos 20 anos, 20, 30, chegando aos 30 anos. Passei no concurso para consultor do Senado, para juiz federal, me deram a alternativa de vir para São Paulo, optei por ficar na Procuradoria. Só que na Procuradoria nós vivíamos tempos autoritários ainda. Era aquele encerramento do regime militar. Nós tínhamos medo de dar parecer em mandado de segurança e dizer que a União era responsável. Alguma pessoa tinha medo de dizer: poxa, meu nome vai ficar gravado lá nas organizações de inteligência. Era esse período que nós vivíamos. Poucas demandas contra o poder público. Juízes também não ousavam fazê-lo de maneira tão enfática. Quando vem a Constituição de 88, é como se houvesse uma ruptura de uma represa. Descobrimos direitos. Toda aquela repressão e psicológica, ela se rompe. E vira o mundo dos direitos, a vida dos direitos, para usar a expressão clássica de Norberto Bobbio. E é evidente no direito à saúde, então, se vê esta visão unilateral. Compreende-se, é um fenômeno sociológico, evidente. E depois também a nossa não organicidade. É muito curioso. Eu me lembro que, em 79, muito jovem, cheguei à Alemanha. Os meus colegas da embaixada em Bonn, na época, capital da Alemanha, então, diziam: vá logo ao Mieterverein, a organização de inquilinos, e se torne sócio lá, porque você vai alugar um imóvel e vai ter uma amolação qualquer com o senhorio. E eu fiz isso. Mal balbuciava uma palavra de alemão, Guten Tag, fui lá e negociei com eles a minha associação nessa sociedade. Chegou o inverno, um vazamento na minha casa, reclamação de maus tratos e coisas do tipo, e eu fui ao Mieterverein. E lá eles disseram: neste ponto o senhor tem razão, naquele o senhor não tem razão, e escreveram uma carta para o senhorio, dono da casa. E o problema se resolveu. Mas o Brasil, desde 1988, caminhou de maneira avassaladora para um número de demandas que só faz crescer. Esse número não nos honra, essa numerologia não nos honra. Nós estamos com 100 milhões de processos, ministro Bruno. As mais diversas demandas. O que mostra que o Brasil é um país judicial dependente. Ou eu resolvo o problema na justiça, ou eu não tenho outro meio de resolver. Nenhuma sociedade se organiza assim. A intervenção judicial tem que ser a exceção. Reconhecer direitos, sim. Se necessário, com a intervenção judicial. É assim que as sociedades civilizadas se organizam. Está aqui, Maria Estela, do PROCON. Eu me lembro que no CNJ, o PROCON é uma boa saída, é uma boa invenção brasileira, para fazer reconhecer direitos, fazer com que as pessoas, que os interesses se harmonizem, sem necessidade de judicialização.
Mas, à época, me lembro que nós discutimos a obrigatoriedade, inclusive, das decisões do PROCON, a autoexecutoriedade, a executoriedade judicial, de valor judicial. Uma lei que eu acho que não foi votada. Mas é preciso que a sociedade se organize de outra maneira. Do contrário, não há mãos a medir. Por outro lado, é evidente que o juiz, e eu escutava isso do Pedro agora, é um ser isolado, de alguma forma até solipsista. Eu me lembro que, quando eu era advogado-geral da União, vivi essa solidão muitas vezes, sexta-feira, às 6h, e aí vinha lá uma notícia. Alguém foi preso em algum lugar, um agente público. Vamos nós atrás do juiz, tentar achar um procurador para entrar com habeas corpus. Mas ele foi pescar, e coisa do tipo. Já estamos num outro fuso horário. Em suma, todos esses dramas. O juiz vive esse drama também. Inclusive, da urgência, eventualmente, pré-fabricada, para que a ação lhe chegue sexta-feira, às 6h. E ele se vê às voltas, então, com o drama de eu vou deixar essa pessoa morrer, e aí, quando se situa no plano de vocês, vem a questão de cirurgia, internação, UTI, dar um remédio caro, em suma, todas aquelas coisas que se colocam. E óbvio que os senhores podem imaginar qual é a opção que ele escolhe. Ele acaba concedendo a liminar e vai para casa com a consciência tranquila. Mas é óbvio que aqui pode embutir um erro sistêmico. Porque a urgência poderia não ser tanta, poderia não ser indispensável a hospitalização ou a internação. A intervenção em vaga de UTI é trágica, porque a gente opta pelo suposto tratamento de alguém que conseguiu ser contemplado nessa selva lotérica e está sacrificando vida de um anônimo que não vai conseguir vaga na UTI. Isso é uma desarrumação geral. O tema é muito delicado e muito complexo para ser tratado exclusivamente na esfera judicial. Por isso que, quando presidente do Supremo e do CNJ, nós realizamos aquela que todos os senhores da área conhecem, a audiência pública sobre a questão da saúde. E fizemos ali, talvez, um debate bastante produtivo sobre a temática. Por quê? Porque eu tinha na minha mesa, presidente do Supremo, uma série de pedidos de suspensão, de liminar, de segurança, governadores que pediam suspensão das concessões, e eram as mais variadas, muitas justas, outras nem tanto. E nós tínhamos que decidir aquilo. Medicamentos caros, de difícil sustentabilidade econômica, e aqui o judiciário entra numa seara muito complexa, porque ele já pega o processo econômico, administrativo pronto, mandar fornecer medicamentos. Mas pode haver alternativas. Depois desse debate no Supremo, eu estive com o professor Ingo Sarlet em Princeton. Lá tem um especialista brasileiro que se dedica a pesquisar também o tema da judicialização. Nos Estados Unidos isso é um tema importante também, em certa medida, e ele estuda também o Brasil, que é um cenário importante nesse contexto. E João Bill, um brasileiro de Porto Alegre, que lá está há muitos anos, catedrático na área de antropologia, em Princeton, ele dizia: há uma curiosidade no Brasil. Os medicamentos de alta tecnologia, eles são 2,5 vezes mais custosos do que na Dinamarca, por exemplo, para pegar um paradigma. Esse referencial não entra na nossa conta, ministro Bruno. A questão tributária, a questão dos custos dos medicamentos.
A Índia discute a criação dos laboratórios nacionais. Isso talvez veio na nossa vertente política, quando o Serra foi ministro da Saúde, que colocou a possibilidade da quebra de patentes. Mas veja, isso não está à disposição do juiz. Ele apenas manda, pega o processo pronto e manda entregar medicamentos, fazer o provimento. Logo, há outras variáveis aqui que precisavam ser consideradas no debate sobre o custo geral, em matéria de políticas públicas. Mas o juiz pega apenas uma fração desse fenômeno. Mas nós discutimos nessas audiências públicas, questões relevantes. A demora da inclusão de medicamentos na lista, inicialmente do reconhecimento, eu vejo técnicos da Anvisa aqui, o reconhecimento do medicamento na Anvisa. Depois disto, a colocação do medicamento, era a grande disputa, na lista do SUS. Me lembro que, como um resultado dessa audiência pública, o ministro de reduzir os prazos de reconhecimento, de avaliação dos medicamentos para a colocação no âmbito da lista da Anvisa e também de avaliação no âmbito do SUS. Já foi um resultado direto. Mas muitas conclusões nós tiramos nessa audiência pública. E uma delas é que nós tínhamos que trabalhar numa desjudicialização. Encorajar mecanismos alternativos à judicialização exclusiva. E já havia boas experiências no Brasil. Aqui mesmo em São Paulo, o trabalho da Defensoria Pública, que fazia o cadastro de pessoas que dependiam de certo medicamento. Eu me lembro, ainda lá, nessa audiência pública, de figuras como esse emblema no Brasil, Jatene, que dizia: ministro, não pode haver a concessão de uma liminar antes de se provar que houve indeferimento por parte do órgão público. Hoje, numa assembleia de secretários de saúde, vocês vão ter que distinguir entre aqueles que já foram presos ou aqueles que serão presos, por conta do debate sobre medicamentos. Isto virou uma ação política na área do consumidor, na área das defensorias públicas. Então, isso precisa ser discutido. Outro tema que ficou muito claro naquela audiência: a falta de conhecimento, de expertise do juiz e a dificuldade de ter à sua disposição experts, peritos, para que ele não decidisse de maneira desinformada. E foi uma das primeiras resoluções que o CNJ expediu, fazendo aquelas recomendações de que se criassem corpos técnicos no âmbito do judiciário, para que não houvesse esse julgamento tão não informado, tão insciente. Eu me lembro que nós colocamos isso numa das resoluções, ainda havia, quando vim para cá, essa resolução que foi por mim assinada no CNJ. Evidente que era preciso que nós discutíssemos essa temática com bastante cautela. E o CNJ criou também, a partir daí, um braço especializado, uma Câmara para tratar do tema, tendo em vista a multiplicação de demandas nesse setor, tanto no que diz respeito à responsabilidade do sistema SUS, como também no que diz respeito ao sistema suplementar de saúde. Não é? Então, a mim me parece que o pano de
tem que passar por um levantamento muito claro da situação atual e, claro, um pensamento em termos de fixação de parâmetros, de normas de organização e procedimento, levando em conta aspectos locais. O país é muito grande, tem todas as assimetrias que nós conhecemos. O próprio judiciário, ele é só nacional no que diz respeito a salário. O mais, ele tem realidades as mais diversas. Mas nós conseguimos equalizar os salários. Essa é uma grande revolução. O resto é muito diferente e muito desigual. Então, nós precisamos discutir isto e tentar possível fazer-se a partir dos referenciais que nós temos para atingirmos um serviço de alguma qualidade, dentro dos limites que existem. Na apresentação falou-se aqui nas distorções todas. Tratar vitiligo em Cuba, mandar o sujeito para o exterior para um tratamento especial. É evidente que isto não cabe em qualquer modelo. A não ser que houvesse um contrato especial a propósito disso para o sistema suplementar. Fora daí, não há justificativa. O problema das distorções que se colocam, Pedro tem dedicado tanta atenção, e na audiência pública isso apareceu também, a manipulação das prescrições em relação a dados medicamentos. Isso foi detectado aqui pela Polícia Civil de São Paulo. Agora, Pedro fala na questão da máfia aí, das próteses e órteses. Em suma, o sistema fica desprotegido diante de um discurso em que se enfatiza apenas direitos, que não leva em conta a funcionalidade, a sustentabilidade. A ideia de que a própria sociedade é que paga por ele. Levando, então, a essas disfuncionalidades. Então, a primeira mensagem que eu deixaria aqui, num fórum tão importante, era de que nós precisamos voltar a fazer um diagnóstico da situação atual. E, a partir daí, continuarmos a chamar a atenção para o fato de que a judicialização, como meio exclusivo de solver o problema da insuficiência de direitos, produz. Felizmente, me parece que nós estamos nos apoderando, felizmente, dessa percepção no próprio judiciário. Recentemente, nós iniciamos a julgar, os senhores todos sabem, no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, da relatoria do ministro Marco Aurélio, o RE 566-471, em que se discutia essa questão sobre o fornecimento de medicamento de alto. E o tribunal já começou a fazer uma abordagem daquela que costumava fazê-lo. Inclusive, o ministro Barroso pediu vista dos autos e trouxe uma série de condicionantes para o caso da obrigatoriedade. Aqui também acho que foi acompanhado pelo ministro Fachin. Recentemente, nós vimos no STJ uma abordagem que repercute no sistema suplementar, que é a questão
Caso de recurso repetitivo, é o RESP 1568244, subplano de saúde, modalidade individual ou familiar, cláusula de reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária, reconhecimento da legalidade. Portanto, o debate que se trava no Brasil desde 88 sobre o direito à saúde vem tendo algum tipo de repercussão no campo da racionalidade, da maior racionalidade. Mas é preciso que nós, de maneira mais intensa, a questão da judicialização. E que investamos energia, e o CNJ tem abertura para isso, para fortalecer as soluções mais harmoniosas e menos conflitivas, em que as pessoas reconheçam que é possível ter-se aqui uma relação mais ou menos equilibrada, desde que haja normas de organização e procedimento. E, claro, que haja explicação. Que uma dada cirurgia pode esperar, sim, um dado prazo. E de que não vai haver o bypass da fila em dados casos. Isso acontece nos sistemas mais sofisticados. Mas é preciso que isso se faça na criação, inclusive, de uma nova cultura, e não cultivando essa cultura de espertezas, em que a judicialização, muitas vezes, se convola numa forma de estelionato judicial. Uma forma de bypass a indicar. Então, me parece que nós temos que estimular a sociedade a se organizar. E, claro, evidente que nós temos que colocar energia também na melhoria dos serviços públicos. Eu não me canso de dizer, ministro Bruno, que, e parece que essa é uma percepção que no Brasil não pegou corrente, de que, e isso não pegou para nenhuma força política, a ideia do loteamento dos cargos públicos, dos lugares públicos, mostra exatamente isto. Se nós investíssemos a nossa energia na melhoria dos serviços públicos, nós lograríamos sociedade mais igual. Maristela, se nós temos um serviço de educação razoável, se um serviço de saúde razoável, um serviço de transporte razoável, nós temos uma sociedade muito mais equilibrada. Não obstante, nós não temos isso. E por quê? Se nós formos olhar, como que se escolhem os nossos dirigentes de serviços públicos? A partilha de lugares nas organizações se faz pelo loteamento que nós conhecemos e que tem produzido os resultados que nós temos visto. Ninguém cobra, não vejo ONGs cobrando a melhoria do serviço público em si, quando muito cobram tratamentos individualizados. E o resultado é esse caos que nós temos. Um país com esse potencial, com essa capacidade, se perde nesse individualismo sem sentido. É preciso, portanto, investir energia na melhoria dos serviços públicos, dos serviços em geral, e estabelecer regras que precisam ser observadas e que todos devem observar.
E, claro, nós, juízes, precisamos entender esses mecanismos complexos. Que muitas vezes nós somos também atores desse processo de disfuncionalidade. Outra questão que diz respeito aos senhores no plano da saúde em caráter suplementar. Respeito aos contratos. É evidente que podemos ter cláusulas leoninas que precisam ser aferidas. Mas isso precisa ser discutido num ambiente muito claro, precisa ser testado. É fundamental que as agências funcionem e façam esse teste. Tenham as audiências públicas, façam a verificação. É preciso partir da ideia de que o pactuado vale. E não, no primeiro espaço, buscarmos contornar pela via da ação judicial. E, a partir daí, criarmos uma barafunda, ou, como dizem os nossos amigos portugueses, uma geringonça. O Brasil está cheio de geringonças. Então, é preciso que nós façamos um movimento no sentido de uma parada para a reflexão e façamos uma reavaliação em termos de reorganização. Parece que eu jogo contra o interesse do próprio judiciário ao falar na desjudicialização. Não. O judiciário não tem condições de se envolver em tantas questões. E quanto mais ele é demandado, mais ele erra. E é natural que seja assim. E, às vezes, são erros que ficam limitados às situações individuais. Mas, às vezes, eles para muito além. Por isso que, quando as pessoas perguntam sobre a Suprema Corte Americana vis-à-vis a nossa Corte, e dizem, mas lá eles decidem 100 casos. Felizmente eles decidem 100 casos, porque o fazem com responsabilidade e fazem num contexto de eficácia geral. As decisões de uma Suprema Corte, ainda que formalmente não sejam dotadas de eficácia geral, produzem efeitos gerais. Todos saem a mimetizá-la, a repeti-la. De modo que essa reflexão. E, evidentemente, ainda que tivéssemos juízes para responder a todas as demandas, é evidente que a sociedade não pode se organizar a partir desse tipo de premissa. Por isso que temos que fortalecer soluções como as dos PROCONs e cada vez mais conscientizar a própria sociedade em todos os atores no sentido do respeito à lei. Eu me lembro que, já na segunda passagem minha pela Alemanha, eu comprei lá, quando lá estava, um carro que tinha a vida de 2 anos, mais ou menos, no meu doutorado. E lá tem uma organização privada pública, vamos dizer assim, que faz o exame dos automóveis e dá lá um atestado básico, que chama TÜV. Então, comprei esse carro com esse prazo. Paguei seguro, tomei todas as providências e vim embora depois. Quando cheguei aqui, um dia recebo um cheque dizendo que, segundo uma decisão que se tinha tomado, eu pagara um seguro acima do dado limite e que eu recebia, eu tinha aqueles créditos, à época era ainda marcos, não eram euro. As sociedades organizadas assim procedem. Eu não fui atrás desse direito. Esse direito foi reconhecido automaticamente. Hoje, as companhias de seguro, os bancos, na Alemanha, desenvolveram a figura do ombudsman para fiscalizar a observância dos direitos, inclusive daqueles direitos jurisprudenciais fixados pela jurisprudência. É preciso que nós caminhemos nesse padrão, num novo padrão civilizatório. E nós não somos uma tribo de botocudos. Nós temos inteligência,
Nós temos formação, nós temos recursos humanos, nós podemos nos organizar de outra maneira. E estabelecer limites, porque em toda a sociedade tem. Quer dizer, esse serviço, sim, de maneira. E esses são os limites. E aí, sim, a judicialização fica para as situações excepcionais, onde a justiça, a correção de rumos, a uma eventual inconstitucionalidade. Temos que valorizar mais os órgãos de regulação, despartidarizá-los. Não pode ser um locus de partido político. Pode até ter filiação, mas que sejam pessoas de qualidade. Do contrário, dá-se esse fenômeno de cooptação. As agências reguladoras, eu participei da formação delas no início, de todo o trabalho, foram pensadas exatamente para ter esse papel de arbitragem, inclusive no que concerne a redução das demandas. Evidente. Então, nesse momento, que é um momento de mais um ritual de passagem, de mais um momento de crise aguda, nós devemos aproveitar para uma pausa, para a reflexão, uma pausa reflexiva. E assumirmos que não há milagre. E fazendo coisas erradas, a gente não chega a resultado certo. O que desanima no Brasil é que a gente sabe dessas coisas, mas persiste na fórmula equivocada, muitas vezes. Então, a mim me parece que é preciso, fazendo esse balanço que a gente está fazendo também, aproveitando já quase que a chegada dos 30 anos da Constituição de 88, que nós façamos diagnóstico, esse novo diagnóstico. E aproveitemos agora para, num momento de certo realismo, saber que há um limite do financeiramente possível, de que nem todas as pretensões que são formuláveis são atendíveis, pelo menos não de imediato, de que o desenho de políticas públicas envolve uma construção no tempo e de que é preciso que a sociedade saiba de que esse serviço público é custeado por todos e que o privilégio de uns é a falta para outros. Que o sistema precisa ter um equilíbrio. E que nós, os atores que participamos de polos decisórios, tenhamos essa noção. Que quando mandamos um prefeito, Bruno, pagar uma conta de saúde de 50 mil, estamos tirando recursos básicos, talvez, para vacinação. É esse o custo das liminares. Por isso a necessidade de que órgãos como o CNJ, CNMP, os conselhos das defensorias públicas se organizem e tenhamos um pacto de racionalidade para construirmos, de fato, um direito à saúde condizente com as nossas forças e com a nossa realidade. E não para produzirmos extravagâncias. Acredito que temos já, hoje, massa crítica, inclusive no CNJ, para avançarmos com os enunciados, muitos que foram feitos e que poderiam ganhar um perfil de, vamos chamar assim, quase que obrigatoriedade.
Hoje temos os juizados especiais, tanto no âmbito federal como no âmbito estadual, que cumprem uma ter essa função racionalizadora. O investimento, talvez, em organizações com credibilidade que pudessem fazer essa mediação nesses conflitos, as associações que pudessem dizer com muita clareza conhece e aquele não, de modo a reduzirmos, tanto quanto possível, essa judicialização universal. Afora, talvez, a seara dos consumidores, que lograram avançar com a ideia dos consumeiristas, né, com a ideia dos PROCONs, mas acho que pode ser bastante avançada e aperfeiçoada. Acho que temos que investir energia nisto. Hoje, exatamente por ter vivido a realidade do CNJ, eu entendo que essa judicialização excessiva e universal é, com certeza, uma das causas da disfuncionalidade do sistema, gerando essa estrovenga, essa geringonça que nós produzimos, não sabendo bem quais são os parâmetros que nós, e eu sei que ocupado no seu ofício, mas é preciso que nós dediquemos um pouco do nosso tempo, aquele que quase não existe, para pensarmos na melhoria do sistema como um todo. Eu me lembro que quando os alemães formularam, a Corte Constitucional Alemã formulou a ideia da chamada reserva do financiamento possível, era um estudante que queria fazer medicina, num modelo de curso gratuito, como é na Alemanha, curso universitário gratuito. Mas ele não conseguia obter os rankings mínimos. Mas ele dizia, mas eu sou um profissional vocacionado para a medicina e quero fazê-lo. E aí a Corte se debruçou sobre essa temática e produziu essa fórmula que depois se usa hoje para vários direitos sociais, chamada reserva do financiamento possível, mostrando que um estudante de medicina teria que dispor de material que os estudantes normais não precisam. Cadáveres, por exemplo, laboratórios, e que, portanto, não era possível abrir um lugar para todo aquele que se dissesse vocacionado para a medicina, que a sociedade impunha limites. De alguma forma, é assim em outros campos. É possível que se estabeleçam gradações, prioridades na área da medicina. Toda hora eu leio o que se discute no âmbito de um tratamento hospitalar e o que dispensa esse tipo de tratamento. Há regras para isso. A intervenção judicial faz com que essas distinções. É claro que também podemos aprimorar e devemos aprimorar o próprio conhecimento do juiz neste campo, mas a mim me parece que é necessário que nós pensemos em regras de reorganização. Alguma coisa tem sido feita. Uma recente que delimitou responsabilidades dos estados, por exemplo, dos municípios, da União. Mas é preciso avançar mais num patrimônio cultural comum, em que nós mesmos, enquanto utentes de serviços, saibamos quais são os nossos direitos. E o que não é razoável pedir. De modo que eu encerro dizendo aos senhores que é preciso que nós pensemos na melhoria dos serviços como um todo, que nós possamos legar aos nossos filhos e netos um país melhor do que aquele que nós recebemos. Mas para isso é preciso que tenhamos força, que saibamos fazer autocrítica. Tenhamos a coragem da autocrítica. Nós temos cometido muitos erros.
E o que é pior, temos insistido em repetir esses erros. A esta altura, 30 anos depois da Constituição de 88, nós temos aí matéria crítica para fazer uma reescritura. É momento de fazê-lo. Muito obrigado.